E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o desejo de vingança. Esse é um tema bastante polêmico e que às vezes as pessoas têm medo ou têm vergonha de expor isso. Principalmente aí pela fé que elas tenham, né? Ou pela crença religiosa, porque a gente recebe muito de que é muito mais nobre a gente perdoar, né? Na maioria das religiões a gente sente que o perdão, né, é dito isso para nós, que o perdão vai curar nossa alma, curar nossa personalidade, aliviar nós mesmos. Então aqui no canal você encontra esse tema aí do perdão também, da desculpa. Será que quando a gente pede desculpas a gente está procurando uma reparação ao outro ou a gente está procurando aí um alívio para aquilo que a gente está passando? Né? De repente a gente ficou com uma mágoa do que a gente causou ao outro. Então, a gente tem essa necessidade, muitas vezes, de pedir desculpa para aliviar nós mesmos e não para aliviar o outro. Mas isso é uma outra questão, você pode encontrar realmente aqui no canal vídeos que falam sobre isso. Hoje é esse desejo de vingança. E o desejo de vingança, ele está aí muito relacionado ao que cada um passou de verdade. Então, cada um sabe do sofrimento que viveu. Então, de repente, você foi traído, você foi traída, você nunca esperou isso do seu cônjuge, do seu namorado, da sua namorada, do seu companheiro, da sua companheira, e você recebeu essa traição inesperada de uma expectativa, talvez, que você tenha colocado, ou algo que era inimaginável acontecer. Né? Talvez você tenha sido demitido de uma forma injusta, você acredita que você foi injustiçado ou injustiçada, que não era o momento dessa demissão, não tinha porquê, você não esperava que isso acontecesse. Aliás, o desejo de vingança ele surge muito disso, de um despreparo que a gente tem. Né? A gente não imagina que isso vai acontecer e é por esse motivo também que quando acontece a gente fica meio sem reação. Naquele momento, a gente não sabe lidar muito bem com isso, a gente muitas vezes não responde, e às vezes não é bom responder se a gente está carregado mesmo de raiva, né, daquele momento, ou do medo daquilo que pode vir a seguir, né, porque essa injustiça que é causada em nós, seja uma traição, seja uma demissão, seja o que for, ela abala a nossa estrutura realmente, a nossa noção de segurança, a nossa noção de continuidade, das nossas previsões futuras, daquilo que a gente estava imaginando, da sequência das nossas vidas. Então, quando a gente fala aí no desejo de vingança, a gente está falando também de vários outros assuntos que estão interligados, né? Como a justiça, o desamparo, a vitimização, o próprio ressentimento. Então a gente sempre se coloca aí, e é a coisa mais clara mesmo, se isso vem assim de uma forma rápida na vida e que pega a gente despreparado, a gente se coloca como vítimas, né, da situação que a gente passou. A gente realmente sente que a gente foi injustiçado. Então um ponto para a gente perceber é se a gente não tem realmente nenhum tipo de responsabilidade, nem que seja mínima, daquilo que aconteceu em nós. Então esse é um ponto de reflexão, mas um ponto que a gente pode refletir mais para frente, né? Que pode tentar ajudar a gente a aliviar um pouquinho essa sensação, esse desejo de se vingar. Será que a gente não tem pelo menos um pouquinho de parcela do que aconteceu? Nem que seja uma falta de consciência que a gente teve do movimento que estava acontecendo ali. E a gente não teve noção, a gente estava preocupado, a gente estava direcionado a outras coisas. Outra coisa que a vingança ela está muito ali presente é nessa questão mesmo da gente ficar desamparado, no sentido da procura da justiça. Então a gente sente assim que a justiça que a gente gostaria de encontrar, a gente não vê em lugar nenhum. Isso está muito ligada mesmo à descrença nas instituições que estão ligadas aí à justiça, né? A gente não encontra um amparo necessário, um lugar que a gente poderia procurar para a gente receber essa justiça. Só que no caso da vergonha, da vingança, a justiça, ela está muito mais ligada na sensação da gente querer dar o troco, do que a gente querer reparar o que aconteceu em nós. Então essa é uma outra reflexão. Será que a gente realmente, com a vingança, estaria procurando um reparo do que a gente sofreu, ou a gente está querendo mesmo dar o troco? Né? E esse troco que a gente quer dar,
na maioria das vezes, pode se misturar num certo extremismo. A pessoa ela se vê atada, né, é algo realmente primitivo. Ela se vê atada, ela não encontra formas de encontrar essa justiça, então ela parte ali por um desejo mesmo extremo, às vezes um desejo violento, um desejo de crueldade, um desejo que ela nem quer muito aí um reparo pelo que ela sofreu. Ela quer que a outra pessoa, o agente causador, sofra de alguma forma. Então, será que isso é saudável para nós mesmos? Parte aí uma outra reflexão. É claro que nesse sentido o perdão é algo muito mais nobre. Quando a gente fala desse desejo de vingança, a gente está falando que esse desejo de vingança ele está carregado de uma mágoa mesmo, de um ressentimento, que pode se espalhar por outros fatores da nossa vida, por exemplo, a vitimização excessiva. Então, a pessoa que se vê vítima de uma situação, ela pode colocar essa sensação de vítima desenvolvendo uma vitimização para tudo que aconteça. Então ela passa a ser uma vítima do próprio mundo. O mundo gira contra ela. Então ela se sente aí, pode começar a se sentir incapaz também de seguir a própria vida, ela pode achar que está todo mundo contra ela, ou que qualquer coisa que é feita para ela seja uma ameaça, ela pode se sentir ameaçada o tempo inteiro. Então a gente percebe como esse é um tema assim, muito complexo, que vai para vários lugares. Aqui no canal você encontra outros vídeos que a gente fala sobre isso e a gente vai destrinchar esse tema da vingança de uma forma aí mais delicada, bem delicada, e compreendendo esse ponto, que o sofrimento que cada um passa, ele é individual. Então, é difícil muitas vezes expressar esse desejo de vingança para uma outra pessoa. Eu gostaria que, que a outra pessoa passasse por determinadas coisas, porque a própria sociedade também, ou o outro, não vai entender o sofrimento que cada um está passando. E vai colocar os lugares comuns, os lugares clichês, que a gente realmente poderia olhar para nós mesmos e perdoar, ou mesmo esquecer. Isso realmente é uma atitude nobre, a gente tentar perdoar, ao invés de da gente alimentar e retroalimentar esse desejo que corrói o nosso interior, que aprisiona, que impede o movimento e o crescimento espiritual, mental e da própria vida. Ficar ali se martirizando e murmurizando, a mente ali repetindo a cena e te colocando para baixo, e causando toda essa impressão de uma forma negativa, ela só vai afundar nós mesmos. Então, é o momento da gente olhar para isso que está acontecendo e não deixar que isso se desenvolva. Isso, o desejo de vingança. Mas aqui no canal tem outros vídeos que falam sobre isso e a gente vai aprofundar vários pontos desse assunto de uma forma mais sutil e mais profunda. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, segue aqui o canal, dá um clique aí no gostei e a gente se vê numa próxima. Até lá, um abraço.